nós estamos aqui para o primeiro Conectados Podcast. A nossa entrevistada da noite é a Cleonice. A Cleonice é pedagoga, formada, pós-graduada em pedagogia. Vou deixar ela falar mais um pouco da formação dela depois. Mas a Cleo, mais importante, ela é uma mulher de Deus. Amém. E é para isso que nós estamos aqui hoje, para conversar com ela. Logo mais nós vamos falar a respeito dos temas que nós vamos conversar hoje. A Cleo trabalha com adolescentes e jovens há muitos anos. Ela já me alertou aqui para poder não falar há quantos anos, porque senão vai entregar a idade, né? Aí é um problema. Mas a Cleo trabalha já há muitos anos com adolescentes e jovens na igreja, então é uma pessoa assim, que vai ser muito interessante a gente bater esse papo hoje. E não dá para fazer um podcast de adolescentes sem ter adolescentes participando, né? Que é porque senão não ia dar certo. Então, nós estamos aqui com a Lavínia e com a Maria Cecília, que são adolescentes da nossa Igreja Batista de Boa Vista dos Matos e que vão nos ajudar nesse bate-papo de hoje. É um prazer, gente, estar aqui com vocês. Muito bom, estou feliz, estou muito empolgado para esse primeiro podcast, muito empolgado para que se torne rotineiro no nosso dia a dia, fazer os podcasts para nós continuarmos conversando. E, Cleo, sua formação é pedagogia. Isso. Você atua na educação infantil, principalmente, mas na igreja atua com adolescentes, então está acostumada com essa etapa toda. Fala um pouco pra gente a respeito dessa questão da formação, como que você escolheu, como é que foi o processo, como que é seu trabalho hoje, pra gente começar essa conversa. Então, a minha escolha pela pedagogia se deu pelo fato da igreja mesmo. Na igreja eu já trabalhava há muito tempo com adolescentes, que é um público que eu gosto muito de trabalhar. Eu falo que adolescente é um público bem empolgante, empolgado, né? Eles são empolgados, assim, tudo que você propõe eles topam de primeira. O jovem não, o jovem ele vai pensar se vai querer e tal, o adolescente ele já topa logo, então é um público que eu gosto muito de trabalhar. E aí a pedagogia veio, sempre foi o que eu quis, né? E Deus me abençoou com o curso. E depois eu fiz pós em educação inclusiva, né? Educação especial inclusiva. E fiz também a educação especial institucional e clínica. E hoje eu estou fazendo uma pós em alfabetização e letramento. Eu dou aula no CEMEI de manhã, os pequenos. À tarde eu estou na escola de 1º ao 5º ano. E eu gosto demais. A escola também, na escola que eu trabalho, né, que é a Escola Antonico, a gente tem o público até lá no 5º ano, já estão pré-adolescentes, né? E na igreja, trabalhar com adolescente é o que eu gosto. Na escola dominical, eu sou professora de uma das nossas classes, de pré-adolescentes também. E nós temos o PG e eu já há outros anos também com adolescentes. As meninas fazem parte do pequeno grupo, as duas, hoje são adolescentes. Sim. E elas já estiveram com você no PG desde a infância, né? Sim. Como que era isso? Eu quero ouvir tanto de você quanto delas, como que era esse processo do PG, como que é agora na adolescência? Então, o nosso pequeno grupo lá na igreja, ele começou, e até hoje né, as crianças podem participar do nosso pequeno grupo a partir de 10 anos. E aí, quando a criança tem 10 anos, ou está ali na pré-adolescência ainda, eles são mais imaturos, mais infantis mesmo. Mas o bom da igreja é que é bem democrática, assim, como diz nosso irmão Silas, tem para todo gosto, né? Tem igreja para todo gosto e na igreja a gente pode desenvolver os nossos talentos em várias áreas, em vários ministérios que as nossas igrejas têm, né? Nossas igrejas batistas, nós temos esse privilégio. Então, nós trabalhamos esse público de 10 a 15 anos, foi tranquilo. O início do PG, com essa galera toda, Lavínia, Cecília, e outros adolescentes que estavam aí nessa faixa dos 10 anos. Os outros que já estavam ali com 15, 16, eles recebem bem esse público, não tem assim
um preconceito de falar, tá chegando essa meninada para cá. Não, eles interagem bem. E nós procuramos atividades que vai englobar todos, porque o nosso objetivo no pequeno grupo é o estudo da palavra. Então lá a gente tem brincadeiras, nós temos a parte da comunhão, né, dos comes e versos que a gente gosta muito, mas o objetivo principal é estudar a Bíblia. Então cada um leva sua Bíblia, leva seu celular, ali nós temos as pesquisas, nós temos o tempo de grupos, enfim, e todos interagem. Então assim, a gente não teve dificuldade dessa fase dos pré-adolescentes de 10 anos chegando com os adolescentes que já estavam. Justamente pelo que eu disse, adolescente é um público que interage bem e que responde bem ao que a gente propõe. Eles não têm assim de querer ou não, a gente propõe as coisas, eles também colocam o que eles querem ali para aquele momento. Não, a gente podia falar sobre isso, um tema relevante ali que está em voga ali na mídia. Tia, a gente podia falar sobre isso, a gente vai, debate à luz da Bíblia. Então a gente não teve problema não. Nem tem, né? Nosso PG. Meninas, vocês são alunas de Kel também no... EBD. Na EBD. Como que é? Olha lá. Muito brava, muito difícil. Vocês têm alguma pergunta, gente? Pode fazer pergunta. Ó, ela só tá falando que adolescente bota a cara, né? Elas estão aqui, elas estão meio nunca estiveram no inibidas. podcast, estão meio inibidas, logo começam a conversar também. Mas fala aí, como que é a tia Cleo em sala de aula lá na escola dominical? Não sei. É muito legal. É leve, divertido. Sim. A gente pega rápido a explicação que ela faz. vocês duas estão no PG desde o início? Desde os meus 10 anos, né? É, também. Desde o início, as duas. E tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer para a Cleo que vocês nunca fizeram? A idade dela. A gente confiou. Cleo, Mas eu não tenho... eu falo assim sobre a idade, mas eu não tenho dificuldade com a idade, não. Eu tenho 48 anos, fiz esse ano. Eu brinquei com elas, falei com elas, que quando eu era adolescente, você estava líder de adolescentes. Sim. Quando eu tinha a idade delas, você estava líder de adolescentes. Isso. Né? Então já é um trabalho de muito tempo. E aí, Kel, a gente estava conversando, e aí se as meninas quiserem entrar na conversa também, a gente estava conversando antes de começar, sobre a questão do ambiente. A gente estava conversando sobre escola e como que é para o jovem cristão estar na escola com todo o contexto de hoje e como que ele pode se comportar na escola para ser um representante de Cristo ali, que acaba sendo o objetivo nosso com o pequeno grupo, com esse podcast, com a EBD, enfim, com tudo que a gente faz com os ministérios da igreja, é que eles sejam representantes de Jesus na escola. Sim. Como que você enxerga isso? Você falou que dá aula para pré-adolescentes, aliás, você está no ambiente com pré-adolescentes também. Como que você enxerga isso na escola e na igreja e essa sobreposição de igreja e escola? Como que funciona isso? É desafiador para eles, né? Estar no ambiente escolar sendo um adolescente cristão. Nos nossos pequenos grupos mesmo sempre aparece questionamentos ou algum assunto que aconteceu na escola e a gente procura, à luz da Bíblia, estar estudando com eles o que a Bíblia fala a respeito desse assunto, o que Jesus fala a respeito disso. Mas é desafiador para eles enquanto adolescentes, porque nós, cristãos, temos uma mania de falar assim, o mundo não oferece nada, mas isso é mentira, não, assim, é uma forma equivocada da gente falar, né? Porque o mundo oferece muita coisa legal aos nossos olhos humanos. Para um adolescente, então, nós temos muitas atividades legais, né? Aos olhos humanos. E para o adolescente cristão,
dizer não a isso é desafiador para ele. É como você falou, é uma luz ali. Às vezes o adolescente ou jovem cristão é o único crente na sala de aula. E isso já aconteceu comigo na minha adolescência. E eu lembro que houve uma vez, numa aula de história, eu era a única adolescente crente na minha sala e estavam falando sobre reforma protestante. E a professora colocou a história toda lá da Reforma Protestante e ela colocou lá um assunto que agora eu não me lembro, mas eu lembro que teve uma colega, e eu sempre gostei de sentar no fundão, eu lembro que teve uma colega lá na frente que falou comigo assim, ela falou bem alto, e aí ela não falou em tom desafiador, mas ela falou comigo assim, olha, Cleo, o que a professora está falando, isso não é verdade. Fala para ela o que você sabe sobre isso. E ali na hora a sala toda se voltou para mim e eu me senti assim, constrangida. Eu era a única adolescente crente lá e estava falando sobre a reforma protestante e eu tive que sustentar a minha fé no que eu sabia, no que eu tinha da palavra de Deus guardada e tudo. E a professora me respeitou. Ela respeitou o que eu coloquei ali sobre a reforma protestante, né? E o que a gente coloca sempre para eles nesse desafio, que a Bíblia mesmo fala assim, nós temos que estar preparados para quando formos questionados a respeito da nossa fé. E a gente vai estar preparado como? Estudando a Bíblia, guardando a Bíblia no coração e na mente, para nessa hora de desafios, porque pode acontecer, já aconteceu também comigo, com você também já deve ter acontecido, e até com as meninas mesmo, talvez, de serem desafiadas, né, em certo assunto. Mas você não é crente? Mas você não é crente, não é? E ali naquela hora você tem que colocar, sim, eu sou crente, mas eu também sou adolescente, sim, eu sou crente, mas eu também estou aqui no mundo, sim, eu sou, né? Uhum. E colocar ali o seu pensamento à luz da palavra de Deus. Então, assim, é desafiador? Desafiador? Mas é possível passar, né, pela prova dando glória a Deus. E vocês passam, meninas, assim, pensando, porque às vezes a gente fala da realidade, né? A Kel quis entregar a idade, então agora a gente não pode mentir, né? O Cleo tá com 48, eu tô com 38. Então a gente saiu da escola há pelo menos 20 anos, né? No meu caso há 20, no caso de Kel há 30 anos. Como que é para vocês hoje essa realidade? E aí a gente está falando aqui do PG, acho que é importante colocar a posição de vocês também. Como que é essa realidade de como a atuação, por exemplo, de pessoas como a Cleo, que está atuando com vocês desde quando vocês ainda, né, eram pré-adolescentes e agora, como que isso influencia vocês na escola? Que tipo de experiência que vocês têm na escola e que hoje faz a diferença para vocês terem aprendido alguma coisa da Bíblia? Eu acho que Lavínia, inclusive, teve até uma experiência recente nesse sentido. Sua mãe comentou comigo uma experiência, não sei se foi recente ou se foi uma experiência antiga, sobre uma pergunta que foi feita. Professora de história também. Conta pra gente essa história. Foi em relação... qual que era a parte mesmo? Porque eu acho que... Foi sobre a questão da idolatria, se eu não me engano, a conversa. Foi. Porque a gente estava assim... Tem essa professora de história na minha sala, né, na minha turma, que ela sabe que eu sou crente e tal. E tem alguns outros colegas meus da minha sala que também são cristãos. E aí a gente estava comentando também sobre reforma protestante e sobre o Concílio de Trento, que é uma coisa que aconteceu na Contra-Reforma, que era tipo assim, eles viam coisas que iam continuar e coisas que iam mudar no catolicismo para eles conseguirem se igualar à Contra-Reforma. E aí, assim, numa pergunta estava assim, cite sua opinião sobre a questão da idolatria de hoje em dia e tal. Respondi minha questão. Só que eu respondi com qualquer outra questão, não vi nada demais e tal. E aí todo mundo respondeu e eu não levantei a mão para responder. Aí ela pediu sobre a minha opinião, sobre a questão. E aí eu falei que como era a minha opinião, eu falei que eu achava que era uma prática errada em relação a colocar, né, como idolatria, que eu não achava certo. E também coloquei em relação a colocarem a mais Jesus Cristo na cruz, que não era certo, como ele já tinha ressuscitado, não precisava daquilo, então eu falei que ele não foi errado. Então. Entendi. E ela? Resposta, né? E ela ficou
assim, então entende e falou assim, entende do seu lado também, continua lá, normalmente. E assim, como que você acha que a escola bíblica e o PG influencia para você ter dado esse tipo de resposta? Eu acho que são mais os ensinamentos que são assim, que aí você consegue pegar uma base desses ensinamentos do PG e transformar para sua vida escolar. E você, César, já teve alguma experiência assim? Seja com professor, seja com colega te desafiar por causa da... Ah, sim. Em um dia mesmo a gente estava em um grupinho. Aí chegou uma menina lá e falando, porque eu não podia ficar naquele grupo só porque eu era cristã. Aí eu falei, mas eu perguntei o porquê. Ela falou que não gostava das pessoas que eram cristãs. Aí eu saí de perto, fui pra outras pessoas que me aceitavam dentro daquele grupo. Então aí, naquele grupo que eu comecei a ficar, eu comecei a falar sobre o que estava acontecendo e por que eu entrei naquele grupo. Entendi. Estou ficando agora. E aí, esse é o ponto interessante, né? Século XXI, né? Hã? Século XXI. Pois é, não, E aí, tem verdade. Eu ia falar de um ponto interessante, eu ia pensar em outra coisa. Mas você tem razão. Que é um ponto que às vezes a gente não toca, e eu acho que foi legal você tocar nisso, César. Porque eu não tinha tanto tocado. de Exato. liberdade, cada um tem a liberdade de escolher o que quiser ser. Uai, ela tem a escolha de querer ser cristã, né? E as pessoas têm que respeitar isso. Exato. E eu não tinha notado, não tinha prestado atenção nesse ponto, que foi bom você ter colocado, que eu nem tinha colocado em pauta, César, que é a questão de a gente avaliar o fato de que o cristão, apesar do mundo não querer aceitar isso, o cristão ele sofre intolerância religiosa. E muito. Né, César? Isso que aconteceu com você foi intolerância religiosa. Não tinha outro motivo para você não estar no grupo, né? Aberta. Não tinha outro motivo para você não estar no grupo. Ou tinha algum outro motivo? Não. Tinha sim. Vai, conta a verdade, César. O que eu ia tocar de interessante, que é, além da questão da intolerância que você levantou, que eu nem tinha pensado por esse lado, é a questão assim, da segurança que ela colocou e da segurança que eles têm, e que eu acho que está extremamente ligado com o que a gente está conversando, de falar não para o mundo. Sim. De olhar e falar assim, ok, você não me quer no seu grupo porque você não gosta do cristão, eu não vou deixar de ser cristão para estar no seu grupo. Sim. Né? Mas para isso, ela tem que estar preparada, porque senão ela vai querer se encaixar naquele grupo. Sim. E aí ela vai deixar Jesus de lado para se encaixar ali com as amigas, que de repente são descoladas, são populares. Eu quero muito, não é seu caso, César, eu estou dando um exemplo. Eu quero muito estar nesse grupo, né? São meninas, são colegas que são populares na escola, vai ser legal para mim estar nesse grupo. E eu quero muito, eu vou deixar minha fé um pouquinho aqui, Jesus fica aqui que eu preciso estar nesse grupo. Mas aí, quando se tem esse embasamento em casa, e a igreja também, né, dá esse suporte, olha que legal, ela soube se posicionar, então nós vamos ter uma conversa depois sobre isso e tal, mas agora deixa eu procurar meu grupo, né? Sim. Gente, a comida não é cenográfica não, tá? A comida pode comer, caso, eu não sei se está aparecendo na gravação aí, mas a gente tem pipoca, tem marshmallow, tem bala, tem água e suco. De verdade. Então, é tudo de verdade. Tem copo também, tá, gente? Não é pra tomar da garrafa, não. Então a comida não é cenográfica. Tem gente que tem... Não sei se vocês já ouviram falar disso. A Lavínia falou que tem medo de cachorro. De qualquer animal, segundo ela. Mas tem gente que tem misofonia. Isso é o quê? As pessoas têm incômodo. Por exemplo, estamos aqui com os microfones, né? De comer perto do microfone. Ou... Eu tenho. Que vai Sabe fazer esse BR que as pessoas fazem, que elas passam umas coisas no microfone, me dá muita gastura de ouvir. tem gente que dorme com aquilo. Nossa, me dá muita gastura, eu fico assim Sabe- gasturada. A SMR? Tudo que eu falar. Vou falar SMR, Asmir, né? Tipo assim, me dá muita gastura. Tipo assim, a pessoa passando o pincel no microfone é de boa, mas a pessoa ela faz o barulho pra começar a aparecer no microfone, entendeu? Você Aham. tem gastura. Enfim, é um negócio que o pessoal faz qualquer coisa, assim.
Às vezes vai cozinhar, coloca o microfone perto pra fazer. E aí não fala nada no vídeo, é só o barulho da comida sendo feita, ou de qualquer coisa sendo feita. Tem gente que dorme com aquilo, eu não consigo entender muito a lógica. Só que tem outras pessoas que aí tem a misofonia, que não é nem misofonia, é misofonia mesmo. Acho que é esse o nome, enfim, se estiver errado, alguém na internet corrige a gente depois. Com certeza vai aparecer alguém corrigir, então não tem problema. Mas são essas pessoas que têm quase que fobia mesmo de ouvir os barulhos. Mas aqui a gente tá distante do microfone, não tem problema vocês comerem não, a gente tá tranquilo. Agora com relação a esse ponto que a gente estava falando, voltando aqui ao assunto, você falou a respeito do preparo para responder não e do preparo para essa questão dos ambientes. E aí um ponto que você comentou é o fato de você trabalhar também com as crianças que têm algum tipo de necessidade especial. Sim. Ou que tem algum tipo de transtorno que precisa, né, de algum tipo de atuação. Desculpa se eu estiver usando algum termo errado, você me corrija, tá? Porque eu sou completamente bronco muitas vezes e não sei os termos certos. Mas a gente tem uma situação que aí muitas vezes a gente precisa lidar tanto com a figura do adolescente, que ele está nessa situação na escola e na igreja. E a gente pode dizer que a igreja ela atua como um agente de inserção social nesses casos? Muito, muito. Porque, como a gente já falou aqui, a igreja, eu vou usar a palavra democrática, mas eu nem sei se é essa palavra, mas a igreja é democrática, sim. Porque na igreja a gente tem vários ministérios e ali a gente tem a oportunidade de desenvolver os nossos talentos desde cedo. Na igreja, não é à toa que, assim, cantores seculares, a maioria deles iniciou na igreja, porque tiveram a oportunidade de participar de um grupo de louvor, de um coral, porque isso é aberto para todos. Então, quando a gente fala da pessoa, da criança, do adolescente com necessidade especial, na igreja também ela tem a oportunidade de participar dos grupos que tem na igreja, do ministério infantil, as tias que ficam lá com eles, no acolhimento com essas crianças, seja autistas ou outras, né, necessidades. Tem as irmãs que sempre estão ali dispostas, que doam o tempo delas, né, para que isso aconteça. E aí a gente tem a escola bíblica dominical, onde nós temos as classes por faixa etária. Então a criança ela vai aprender sobre Jesus na linguagem dela ali na igreja, na escola bíblica dominical. Depois nós já temos os grupos, né, os pequenos grupos como o nosso de adolescentes, de jovens e vários ministérios que a gente tem na igreja. A gente tem o departamento de beneficência, nós temos o departamento de louvor mesmo, onde essa pessoa pode também participar, se ela quiser e tiver condições de participar desse ministério também. Nós temos o Ministério de Mulheres, né, onde as adolescentes, as jovens também podem participar desses ministérios. Nós temos na igreja acampamentos, retiros espirituais, a gente faz viagens, né, para fazer intercâmbios com outras igrejas. Então essas pessoas, eu estou falando de experiência de Igreja Batista Boa Vista dos Matos. Lá elas são muito bem recebidas e enquanto adolescentes, eu não vejo o preconceito deles em relação a esses que chegam, pelo contrário, sabe? Eles procuram mesmo esses outros adolescentes que tiver alguma necessidade, e logo esses adolescentes já estão ali inseridos lá na nossa igreja mesmo. Nós tivemos um caso, né, há um tempo atrás, de Nilva, né? Lavínia foi criada lá com a avó de Lavínia, ela foi criada com a avó de Lavínia, e ela era surda, e ela a igreja, ela fazia lindas orações, dava oportunidade para ela. Irmã Nilva agora vai orar. Eu achava lindo, ela orava do jeito dela, com o som que saía da boca dela, né? Porque ela não falava, claro,
E aí, mas ela tinha essa oportunidade, ela participava, às vezes, de cantar, né? Era de cantar, de louvar, tinha essa oportunidade. E outros irmãos que estão, né, conosco e que é dada a oportunidade para esse público também, seja criança, seja adolescente, e é bem-vindo. Gente, eu não vejo dificuldade. Meninas, e em relação... Gente, ignorem os cachorros, tá? E em relação a conflito de gerações, vocês sentem conflito de gerações? Existe uma discussão, principalmente online. Eu falo que eu não sou velho, né? Eu não sou velho. É que tem o jovem, tem o velho e tem quem parou no meio do caminho em algum momento, que é o velho dinâmico. Eu sou o velho dinâmico. A gente vê muito, tô brincando, mas eu costumo ficar muito ligado ali em redes sociais, enfim. A gente vê muito nas redes sociais uma discussão muito grande que gera um embate entre gerações. Porque a geração Z é de tal jeito, porque os millennials são de outro, e porque existe um problema de comunicação entre geração Z e millennial, e enfim, tem toda uma discussão nesse sentido. Vocês sentem esse conflito de geração no ambiente da igreja? Sim. Você sente, Lavínia? Mas você acha que isso é um impeditivo ou incomoda no sentido de vocês se integrarem na igreja? Não. Eu acho que não. O sentido que eu tô levando, eu não sei, eu acho que é o sentido da igreja em si, entendeu? Tipo assim, das características e tal. Tipo assim, hoje em dia a gente vê muitas igrejas que elas já estão mudando para uma performance mais moderna, não cantando mais hinos, cantando mais músicas de Isadora Pompéia, Gabriela Rocha. Então acho que tem esse conflito de geração entre a igreja, no caso a nova igreja, e a igreja, né? Tradicional. Sim, a tradicional. Acho que houve esse conflito. Entendi. Mas assim, em termos de integração dentro da igreja, vocês não sentem diferença? Seria mais na forma de cultuar do que na forma como vocês são recebidos dentro da igreja. Uhum. E aí, Cleo, esse é um ponto interessante, né? Porque nós somos da Igreja Batista de Boa Vista dos Matos. Além de a denominação batista ela ser uma denominação antiga, Sim. uma denominação tradicional, Sim. que tem uma linha conservadora, uma linha reformada, que não é uma linha, né, mais voltada, né, para o pentecostalismo ou para o neopentecostalismo, ou até mesmo para uma teologia mais liberal. A gente parte do princípio reformado. E aí a gente tem essas situações que a Lavínia colocou, que eu acho que é interessante, de como a gente como igreja pode trabalhar para diminuir esses conflitos geracionais e para integrar esses adolescentes no contexto de culto, considerando que às vezes tem essa divergência de visão. E como que os ministérios, principalmente ali o Ministério de Adolescentes e Jovens, o próprio PG, como que ele pode trabalhar para promover essa integração? Então, hoje eu já estou naquela fase, assim, igual fala na Bíblia, assim, as mulheres mais velhas aconselham as mais novas. Eu já estou nessa fase do aconselhamento das mais novas. E isso acontece na igreja de uma maneira muito natural. Esse aconselhamento, esse chegar, estar junto. E como que acontece na nossa igreja isso? Eu não vejo assim esse conflito de gerações acontecer lá na igreja, porque as nossas atividades, elas são muito abertas. Por exemplo, nós vamos fazer uma vigília. Essa vigília é promovida pelo pequeno grupo de adolescentes. Eles estarão à frente, eles organizarão essa vigília, mas essa vigília não é restrita só aos adolescentes. É para quem quiser ir na vigília. Então, lá aparecem os irmãos mais velhos, as vovós com pandeiro para animar, sabe? Na hora do louvor, né, Lavínia?
aparecem as irmãs para estarem ali dando suporte. Nós vamos fazer ali na vigília uma comunhão, então as irmãs levam bolo, um biscoito, um suco, os irmãos levam uma garrafa de café, os irmãos mais velhos mesmo, sabe? Eles vão também nessa vigília, eles ficam ali até mais tarde com os adolescentes, eles só vão embora na hora que acaba ali as atividades, né? Acabam as atividades ali dessa vigília. Acontece isso muito também em acampamentos. Os jovens e adolescentes vão promover um acampamento, mas esse acampamento ele não é fechado só para jovens e adolescentes. Então, muitos irmãos idosos mesmo, eles participam e eles também chegam ali abertos para as atividades que vão acontecer naquele acampamento, na vigília, na programação da igreja. Eles não chegam ali para, vamos colocar assim, para criticar, para falar assim, não, esse corinho não está de acordo, essa música a gente não canta. Não tem esse olhar lá na igreja, não. Então, eu vejo isso bem tranquilo no nosso trabalho de adolescentes, com esse conflito de geração eu não vejo. E lembrando, a Cléo falou a respeito do trabalho dos adolescentes, lembrando, dia 24, 25 deste mês de agosto, para quem está nos assistindo, né? Quem está nos assistindo depois de 24, 25 de agosto, perdeu. Né? Pode ir na Igreja Batista de Boa Vista dos Matos. Estamos na rua Valdenezão 337, no Jardim Aeroporto, na cidade de Bocaiúva, Minas Gerais. Pode ir na igreja, né? Vai ouvindo, vai ouvir música atual também. É bem eclético. Mas, nos dias 24 e 25 de agosto, nós teremos a nossa Conferência da Juventude, que vai ter como preletor o pastor Daniel William. Pastor Daniel William é pastor, escritor, trabalha também, já trabalhou com jovens, tem essa atuação, vai estar conosco nos dias 24 e 25. E vão ser 2 dias que vão ser conduzidos por eles, exceto a mensagem que nós convidamos o pastor Daniel para fazer, será conduzido por eles esse culto, com eles fazendo louvor, mas aberto para todas as pessoas, né? 24 e 25 de agosto, sábado e domingo, aberto para todos, às 19h30 no sábado, às 19 horas no domingo, aberto para todos, mas conduzidos pelos nossos adolescentes. Que eu creio, Kel, e não sei se você concorda, e se as meninas concordam também, se discordarem, por favor, digam, que eu creio que é um meio também de tentar romper essa barreira que a Lavínia comentou. Porque eu, particularmente, apesar de né, não tá tão à frente na idade, né, os nossos hinos do cantor cristão, muitos deles têm aí seus séculos de existência, né? Mas ainda assim, eu particularmente, apesar de ainda poder ser chamado jovem, porque eu não completei meus 40 anos ainda, eu gosto muito dos hinos do cantor cristão. Sim. Bastante. Mas a gente sabe que desde a nossa geração existia essa resistência dos mais jovens com os hinos do cantor cristão, né? Quantas vezes a gente procurava cantar. Então acho que isso até, o fato de eles conduzirem, até contribui para que a gente quebre essas barreiras. Sim. Porque no dia que eles estiverem à frente, eles tocam a coisa da maneira, né, que eles preferirem, entenderem que faz sentido. E aí até você já esteve à frente de muitos trabalhos desse jeito, dá muito trabalho para poder... Nossa! Dá muito trabalho, mas é muito gratificante. Igual a minha sala lá do primeiro ano, né? Eu pego um aluno ali no primeiro ano, alguns não conseguem fazer as vogais e quando chega no final do ano eles saem lendo, é tão lindo, é trabalhoso, né? Mas é muito gratificante, a mesma coisa na igreja, com os eventos que acontecem, os acampamentos, os retiros, um evento igual uma conferência que vai acontecer, né? Que você colocou aí agora, dá muito trabalho. Mas é muito gratificante, porque depois a gente vê assim, a alegria dos adolescentes, a alegria dos pais, o envolvimento de toda a igreja, que acontece esse envolvimento de todos os irmãos ali nesses eventos, é bom demais e cria um laço muito grande entre quem participa desses eventos.
e ali também a ação do Espírito Santo acontece, outros se achegam a nós também, né, e vêm fazer parte do reino, e essa é a nossa alegria maior. Então, assim, todo o cansaço se vai quando uma alma se rende a Jesus, e é bom demais. Meninas, e como que é pra vocês? Aí agora eu tô fazendo vocês de entrevistada também. Vocês não querem fazer perguntas, então eu faço vocês de entrevistadas também, entrevista todo mundo. Como que é pra vocês falar de Jesus na escola? Pra mim é difícil, porque não são todos que aceitam. Mas com os que aceitam você fala? Sim. Agora mesmo, tem uma menina lá da escola que toda quarta-feira na biblioteca pública, na hora do... Biblioteca pública não. Na biblioteca da escola, ela, na hora do recreio, ela reúne, né? Ela passa em sala avisando que irá ter uma reunião para falar sobre Jesus, para tentar aproximar eles. Que inclusive é a Melissa ainda, não é? Sim. Inclusive apesar de não ser membro da nossa igreja, da Igreja Batista de Boa Vista dos Matos, ela é membro da primeira Igreja Batista de Bocaiúva, mas participa conosco no nosso PG também, né? A Melissa tem atuado bastante nessa frente, graças a Deus. Amém. E você, Lavínia, como que é pra você na escola? Eu acho que pra mim é até fácil, assim, quando eu entrei na escola eu já tinha deixado bem claro pra todo mundo que eu era cristã e, assim, sempre me respeitaram, eu nunca tive nenhum tipo de impedimento em relação a isso. Agora, no 7º ano, se tornou mais fácil, porque agora eu tenho o Portela, que vai no PG também, é cristão, tem o Luan também, tem alguns outros colegas meus que também vão pro PG e que aceitam assim, então acho que pra mim é bem fácil. E você teve colega não crente também que vocês começaram a levar pro pequeno grupo, né? Uhum. Foi influência, tipo assim, a Sofia mesmo, a gente chamou ela, a Isabela, porque a gente queria, a gente chamou ela. Aí elas chamaram uma colega delas que ela também tinha um em comum, a gente foi chamando e aí tá o PG atual. Glória a Deus por Graças isso. a Deus. E as meninas participam do grupo de dança na igreja. Elas vão ser entrevistadas novamente. Um dos nossos podcasts vai ser, né, com o nosso Ministério de Coreografia e o Ministério de Coreografia e o Ministério de Teatro, que é formado majoritariamente por jovens. Justamente, E é muito bom, né? Kel, e tem outro detalhe, você falou agora do grupo de coreografia e do grupo de teatro, tem outro detalhe e você falou a respeito, inclusive, de artistas seculares que começaram na igreja. E aí você vê isso na escola também. Existe uma distância no desenvolvimento, principalmente do falar em público, do adolescente cristão, comparativamente com o adolescente... Vou colocar o adolescente cristão, às vezes a gente fala cristão como se não englobasse, né, os católicos também são cristãos, mas do adolescente evangélico que tem uma participação mais ativa dentro da igreja em relação aos outros, é possível notar essa diferença Muito. Eu nasci num lar cristão. Quando eu nasci, meus pais já eram crentes e eu cresci nessa atmosfera de igreja. Minha mãe era da Assembleia de Deus, repeté mesmo, né? Então a gente ia assim, todos os cultos, oração, circo de oração. E eu participava desses cultos. Que é a roupa do domingo? A roupa do domingo. Minha mãe era aquela irmãzinha do coque, de oração mesmo, sabe? E eu cresci nessa atmosfera. Meus tios cristãos, meus avós, lá em casa. Mas eu aceitei Jesus na adolescência. Na minha adolescência mesmo, que eu falei assim, não, é isso que eu quero para a minha vida. E hoje eu estou assim, então você nasceu num lar cristão, você é crente porque seus pais eram? Não. Eu sou crente hoje porque eu aceitei Jesus na minha adolescência, eu entendi que Ele é meu Salvador e eu não largo Jesus por nada. Ele tá com a gente e eu quero isso até o final. E como eu cresci nessa atmosfera aí de igreja e tudo, então, muito cedo eu já comecei a cantar lá na frente. Eu sempre gostei muito de música, nossa família é muito musical, né? Uhum. Então, assim, eu ia pra roça, lá pra casa dos meus tios, à noite a nossa diversão era sentar, igual nós estamos aqui agora,
Então a gente terminava de jantar e aí os outros primos, é uma comunidade, né? E moram vários tios. Aí a gente ia tudo pra casa de um tio só. E ali a gente tinha uma roda com violão, com sanfona. Minhas primas também tocavam sanfona, os primos. E a gente ficava até tarde cantando, louvando. Era a nossa diversão. Ir pra lá, pra casa desse tio, tio Onofre, cantar. A gente cantava muito lá. E eu cresci nessa atmosfera. Então, assim, eu nunca tive dificuldade em apresentar um trabalho, em escrever alguma coisa que precisasse ali na escola, em estar na frente, sabe, para fazer qualquer atividade. Eu nunca tive essa dificuldade, não, porque a igreja me deu essa oportunidade de estar à frente, de louvar o Senhor ali desde cedo. Eu, com 5, 6 anos, eu já cantava na igreja, eu participava de peças de teatro, decorava poesias imensas para falar, né, Natal, Dia das Mães. Então, foi uma coisa muito natural. E hoje, que eu estou em sala de aula, né, eu posso perceber a diferença, sim, das crianças que são evangélicas, que estão envolvidas na igreja. Elas conseguem muito mais fácil do que outros que não têm essa oportunidade também. Dá pra gente perceber, sim. Vocês sentem essa diferença, meninas? Pra vocês, faz diferença? É tranquilo? É tranquilo na escola falarem? Eu acho que, assim, em relação à minha sala de aula, eu acho bem tranquilo, mas em relação à escola, assim, em si, eu não sei. Acho que às vezes dá uma... Não, o frio na barriga sempre vai existir. Não, mas tipo assim, de pensar do que as pessoas vão falar tu tá fazendo aquilo, entendeu? Uhum. Desse outro olhar da pessoa. Gente, Lavínia, você falou... E você, Cési? Antes de eu fazer a pergunta que eu ia fazer pra vocês. A pra mim é normal. Normal? Normal. Sem vergonha mesmo? Sem vergonha não, né? É. Tem um pouco de vergonha, Mas vai. Vai, Mas tranquilo. É. Eu queria comentar a respeito disso e me veio à cabeça pelo que você falou, Lavínia. Hoje a gente está muito mais... A impressão que dá é que a gente está muito mais sujeito a julgamento porque parece que tem muita mais gente vendo a gente, né? Aqui a gente está conversando e sabe-se lá quantas pessoas vão nos ver. A gente está falando de, pelo menos, considerando a audiência normal que a gente tem, né, nos nossos canais aí, a gente está falando pelo menos de 100 de pessoas. Sim. Que vai nos ver. Então a gente está muito mais exposto. E aí você comentou isso, né, Lavínia? Às vezes, quanto mais gente, mais a gente pensa em como as pessoas vão reagir ao que a gente está falando. Aí eu queria ouvir de vocês, depois eu queria ouvir o que ela acha disso tudo, comparando com como era no passado e como é hoje. Como que vocês se sentem nesse sentido, quando vocês estão dentro e fora da igreja, o fato de ser visto, o fato de ser ouvido e esse julgamento, vocês já falaram um pouco a respeito disso, mas esse julgamento sobre ser cristão, por exemplo, sobre, eu não estou fazendo isso e as pessoas esperavam que eu fizesse e aí eu não sei como eu me sinto pelo fato de não ter feito, considerando que existe um ambiente ampliado, né, um ambiente maior aí onde as pessoas estão observando. Como que é isso para vocês? Hoje tem muito mais, como você falou, né, muito mais câmeras. A gente vai, hoje não tem nada escondido. Porque se você vai num local, uma festa, por exemplo, você não levou seu celular, mas ali tem 300 pessoas que levaram. E de alguma maneira você vai aparecer na foto, querendo ou não, né? Será filmado ou não. Eu acho muito desafiador isso. Posso falar já? Pode. Enquanto as meninas pensam Não, aí? pode falar enquanto elas pensam. A vida toda eu participei de grupos de louvor na igreja. E quando veio a pandemia, todo mundo trancado, nós não podíamos ir à igreja e isso era ruim demais. E aí, lá na igreja surgiu a ideia da gente gravar os cultos, né? Uhum. Gravar não, transmitir os cultos. E tudo assim, muito... Distanciado. eu assim... Qual é a palavra assim? Amador. Isso!
ninguém sabia fazer nada, mas a gente só queria fazer. O objetivo era que os irmãos da igreja assistissem, participassem do culto através da transmissão. Porque a gente já estava muito tempo sem ir à igreja, isso estava muito ruim. Então, o nosso objetivo não era assim, que Bocaiúva assistisse o culto. Eram os irmãos da igreja participando do culto no domingo à noite, que a gente só transmitia domingo à noite. Aí íamos para lá com os celulares, aquela confusão, era tudo muito amador. E aí o irmão falou comigo, Cleo, a gente vai começar a fazer a transmissão dos cultos, vai ser, eu vou fazer a mensagem, você vai fazer o louvor. Falei, mas só eu? A gente não pode aglomerar, não pode ter gente na igreja. No máximo, tinha as regras, né, na época da pandemia. Então, vai ser só eu, você, não sei quem. Nossa, gente, aquilo foi terrível, assim. As primeiras gravações, sabe? Que aí você pensa assim, nossa, gente, onde que isso vai parar? Né? E assim, para honra e glória do Senhor, deu certo. Tanto que hoje a gente ainda continua transmitindo. E aí, pesa muito esse fato de estar transmitindo. Igual a menina falou aí, agora há pouco. O que eu vou falar, como é que isso vai chegar lá, né? Eu falei isso, mas entenderam aquilo e tal. Mas aí, de tudo, o que eu penso? É a palavra. A gente tem que estar falando a palavra, baseados na palavra e não de nós mesmos. Aí não vai ter erro. Sim. Né? E agora expandindo, né? Agora é podcast. Podcast, sabe lá onde que vai chegar isso? Né? E meninas, assim, aí até pegando o gancho nisso, e acho que eu conseguiu explicar até melhor, expandir mais até a minha pergunta. Vocês fazem parte de ministérios na igreja. Como que isso reflete no dia a dia de vocês? Já teve situação, por exemplo, de alguém chegar e falar, eu te vi na internet? Eu te vi dançando na igreja. Mesmo que sejam colegas que são também da igreja ou que são próximos, já aconteceu, já teve situação desse tipo? Como que é pra vocês isso, conviver com isso? Quando vocês estão ali apresentando, vocês se preocupam muito com isso? Tipo, tá transmitindo? Não, com a transmissão eu não me preocupo, não. Mas, assim, a gente tem o Instagram da coreografia e tal, né? Não sei se a gente vai comentar no outro podcast que tá. E ele tem mais alcance sendo no Instagram também, né? Muitas pessoas têm. E já houve, tipo, de pessoas que falam, vi o Instagram de vocês lá dançando e tal. Isso não me incomoda, porque geralmente vem de pessoas que são da minha sala e que eu tenho mais intimidade. Aí eu levo na risada mesmo, mas assim, se viesse talvez de uma pessoa que não tenho tanta afinidade, que às vezes eu não conheço, talvez assim, incomodaria um pouco. Vocês sentem vergonha? Sim. Sente vergonha? Às vezes de até tá no lá pouco da dançando? própria igreja a gente sente. Principalmente quando tá muita gente. Sim, aquele culto mesmo do Jesus, o médico dos médicos, eu senti muita vergonha naquele dia. Tava cheião, né? Tava. Gente, assim, vocês têm medo de crítica? E aí eu falo crítica dos colegas por vocês serem evangélicas. Ou críticas por vocês estarem na transmissão, nas redes. Eu vou contar uma experiência mesmo pra vocês entenderem porque eu tô perguntando isso. Eu costumava fazer vídeo pra internet. E aí um dos comentários que mais me marca na cabeça é de um dia que uma pessoa colocou um comentário assim, eu fazia vídeos sobre filmes. Tentava pegar uma visão filosófica de um filme, alguma coisa assim. E aí um comentário que eu recebi foi: o que é esse gordo pra achar que sabe alguma coisa sobre filmes? Então, a gente não sabe que tipo de crítica que a gente vai receber. Vocês se preocupam, e aí pra Kel também, você se preocupa, Kel, com isso? Por ser cristão, por estar à frente, por estar lá, por estar na transmissão, por às vezes a gente ter algum problema de áudio, como acontece e o áudio não ficar tão bom no louvor e aquela coisa toda? Eu não me preocupo. Não me preocupo se está transmitindo, está ali transmitindo, quem é que vai ver isso? Como é que vão comentar? Eu não me preocupo. Porque quando eu estou lá, vou dar o exemplo do Ministério de Louvor, né? Uhum. Quando a gente é chamado lá à frente, agora, né, o Ministério de Louvor está com a palavra e tal, e a gente sobe ali para louvar ao Senhor, para cantar, eu nem lembro que está transmitindo.
é muito bom, assim, a gente entra numa atmosfera, a gente já chega para o culto, para a adoração, né? A gente já chega ali eu já chego com o meu coração aberto. E quando eu subo ali, é tão natural estar lá na frente, louvar ao Senhor e cantar e dedicar a Ele o meu louvor, a minha adoração. Eu não me preocupo, não. Assim, o que vão falar, como é que vão pensar, com a roupa que eu estou vestida, meu cabelo como é que tá, se tá me achando muito magra, ou se tá assim, se tá assado, eu desafinei, né? Uhum. Nossa, não sabe cantar nada e tá aí cantando achando que sabe, né? Que tem esse tipo de coisa. Sim. Igual você colocou agora do filme. Mas eu não me preocupo, não me preocupo. Eu estou ali, o meu propósito é louvar o Senhor e é isso que importa. Eu tenho que preocupar é minha adoração com Ele. Se Ele está gostando, será? Né? Eu estou dando o meu melhor, estou fazendo para Ele. Ok, não me preocupo não. E aí, assim, essa questão, hoje a gente está na era da ansiedade. Sim, é a palavra de... Só se fala em ansiedade. Como que a gente pode, e principalmente neles, nos adolescentes, não sei se as meninas sentem muita ansiedade ou se tem colegas, se tem experiência nesse sentido. Mas elas não De responderam. colegas se elas se ansiosos. preocupam. Vocês não responderam se vocês estão preocupadas com crítica. Eu tô. Você se preocupa? Eu me preocupo. Por exemplo, na sua apresentação lá, você vai ter alguma crítica? Você se preocupa? Não, Você não, fica na preocupada com isso? A atmosfera da igreja, eu não sinto, tipo assim, eu sinto bem acolhida em relação a lá. Mas assim, eu me sinto, às vezes, reprimida em relação à escola, entendeu? De alguém ver, de alguém falar alguma coisa, entendeu? No ambiente da escola, no ambiente que você está ali escola. inserido. Uhum. E você, César? Ah, eu não me preocupo, não. Você é mais tô nem aí. Tô nem aí. É das Cê- minhas. Adorando a Deus. Você costuma também fazer muita coisa. Vocês duas, na verdade, né? Sim. Fazem muita coisa no Instagram. Sim. As duas. E na igreja também, né? E na São da igreja também. mídia. As duas fazem muita coisa. Eu ouvi dizer, porque eu sou chato. Eu sou chato, eu só sigo 13 pessoas. Mentira. Eu sigo 23 pessoas no Instagram só. Desculpa, gente. Sou eu que sou chato. Mas aí, até vocês meninas, assim, não sei se vocês têm problema com ansiedade. Se vocês são ansiosas. Ou se vocês conhecem colegas que são. Vocês conhecem? Vocês têm colegas que Isso, são isso ansiosos? atrapalha. Assim, eu só E tenho que isso aqueles atrapalha? colegas que fala que tem, né? Laudo ninguém tem não, mas fala que Não, tem. ninguém tem Laudo ninguém tem não, mas fala que tem. Eu conheço uma que ela tem ansiedade. De passar mal mesmo. De se cortar, de ter crises. Eu tenho. Kel, por que eu tô colocando isso? Porque é parte de algo que a gente vê nessa geração. Como que a gente como igreja pode atuar nesse sentido? Na sua opinião? A gente como liderança de jovens, a gente como igreja, como pais, como educadores, como... E isso tem acontecido cada vez mais cedo, né? Sim. Crianças mesmo, com crises de ansiedade, com falta de ar, ficam paralisadas, né? Já aconteceu até na nossa igreja mesmo, da adolescente com muita crise, a visitante, né, deu muita crise, ela estava com a crise lá na hora, lá no culto, ela ficou parada, ela ficou paralisada, enrijecida mesmo, sabe? E isso tem acontecido cada vez mais, como você já colocou, com adolescentes, com crianças também, com choro, com a falta de ar, né, com aquele desespero. É um negócio terrível de se ver e tem acontecido com mais frequência. Nós lidamos com isso diariamente, né? Diariamente não, mas com muita frequência. E na igreja a gente tem um serviço que acontece, é um serviço voluntário de psicologia mesmo, onde as pessoas podem ser atendidas com plantão. A psicóloga vai, atende com plantão essas crianças, esses adolescentes né, que a família, se a família quiser, pode ser atendida. E nós, enquanto líderes, né, nós também conversamos, a gente passa a saber o que está acontecendo com aquele adolescente, por que ele está se sentindo assim, a família,
né? Visitamos também a família e procuramos, de alguma maneira, ajudar esse adolescente nessa parte do psicológico mesmo, né? Para saber como que nós podemos ajudar aquele adolescente naquela crise, naquele período que está passando. Cecília colocou aí, né? Hoje em dia nós temos adolescentes que se mutilam mesmo, né? Já foi atendido na igreja também, adolescentes assim, com esses casos de mutilação. Então, a gente tem esse serviço na igreja, que acontece, é só a pessoa se manifestar e a pessoa é atendida na igreja nos plantões que acontecem, às quintas-feiras. Acho que é importante falar, né, que é o que é um trabalho efetivamente não é um trabalho, nesse caso, não é a frente teológica da igreja que faz esse trabalho. Não. É um trabalho efetivamente social. Voluntário, né? Não é, eu vou levar meu adolescente para a psicóloga vai deitar a Bíblia em cima dele. Não. Até porque existem todas as recomendações, né, do conselho de psicologia, enfim, que não vai ter esse tipo de atuação. É um trabalho social da igreja se envolvendo na sociedade para fazer isso, assim como os nossos trabalhos de capelania escolar, né, com outros trabalhos que a gente faz socialmente também. E até outras consultas, sabe? Uhum. Quando o caso é mais sério, os irmãos mesmo costumam fazer vaquinha, paga consulta que a pessoa tiver, não só adolescente, né? Mas está precisando, a gente se reúne, a gente paga consulta para aquele irmão. Nós temos também a beneficência para aquela pessoa, né, que está necessitada, que talvez só o psicólogo só não vai resolver, né? Então a gente entra ali com Jesus, mas tem também os médicos que estão aí para isso, né? Sim. Então que tem esse encaminhamento também. Nós temos enfermeiros na igreja, que são também bem dispostos. Inclusive, quem estiver assistindo esse podcast, fica ligado que nós vamos estar com a irmã Suelen, Isso. Que é enfermeira, que também tem formação em pedagogia, que também trabalha em Ministério Infantil há muitos anos. Isso né? mesmo. Então, a gente procura, assim, se ajudar, né? Um ajudando ao outro. Cleo, até pelo horário, a gente não tem horário, né? Mas estamos aqui com adolescentes, então a gente não pode se estender. Para quem não sabe, né, gente? Vocês podem estar assistindo a qualquer horário, mas aqui nós estamos, já é noite. Sim. Né? Mas, meninas, perguntas para a Shekel? Uma coisa, por que no PG você atua mais na hora do louvor do que tipo na área da pregação? Então, não foi um negócio combinado, não. Quando o pequeno grupo começou, nós éramos poucas pessoas, né, para estar ali na liderança. Então, o pequeno grupo ele tem o louvor, ele tem a palavra, ele tem a parte da comunhão. Então, cada um faz uma coisa. Então, foi mais a hora de dividir ali o que cada um ia fazer. E como eu já atuo no louvor da igreja, aí ficou mais fácil para mim atuar também nessa parte do louvor no pequeno grupo. O irmão Giovanni fazia, toda segunda-feira era ele também, né? Como agora você. Os estudos, e eu ficava na parte do louvor, Priscila, William, mais na parte da recepção e comunhão e tal. Então foi mais pela divisão mesmo. Mas se precisar também da palavra, não tem dificuldade não, a gente está lá exposto. Tanto que agora quem é professora de vocês na escola bíblica é a Cleo, né? Cési, alguma pergunta para a Shekel? Não. Por enquanto não. Por enquanto não. Hoje não. Eu tinha aquele programa do Rodrigo Faro, né? Elas não vão lembrar. Amor, né? As meninas respondiam, hoje não, claro. É verdade. Cleo, e assim, até pra gente, né, como eu disse, em função do horário, pra gente fechar, se fosse pra você... E eu vou até antecipar e pedir as meninas para falarem primeiro, para depois você fechar. Mas se fosse para você deixar uma mensagem para os jovens, para os adolescentes, ou mesmo para os adultos que estão nos assistindo,
em relação a tudo isso que a gente conversou, porque aqui a gente pode estar atingindo tanto os adolescentes quanto os pais deles. Sobre tudo que a gente conversou, dessa importância da integração do adolescente. Porque, no fim de tudo, a igreja ela tem a sua característica teológica, mas a igreja ela é também uma comunidade. Sim. E o que você deixaria de mensagem para as pessoas que estão nos vendo e que às vezes sentem falta de ter essa comunidade? E aí, meninas, eu queria que vocês falassem, depois eu deixo o Kel fechar. Como que isso funciona para vocês? Né? A Lavínia falou, eu estou com os meus colegas no PG, meus colegas de escola, meus amigos da igreja, no caso de Cecília, seu irmão também está no PG, né? Como que é para vocês fazer parte dessa comunidade? Numa situação que vocês cresceram no meio do período de pandemia, por exemplo, que estava muito isolado, e que, como muitas vezes a comunidade da igreja é parte da família também, acabava que conseguia ter essa proximidade. Para vocês, faz diferença estar no meio de pessoas que pensam como vocês e que fazem parte da vida de vocês, que é quase uma família estendida? Como que é isso para vocês? Eu acho, assim, bom, em relação ao PG e também em relação à escola. Eu me sinto acolhida, em aulas mesmo, às vezes o professor ele pergunta alguma coisa, eu me sinto acolhida, porque tem outras pessoas que podem me ajudar a responder uma resposta melhor, então. Ceci. Não Como que é para você a igreja? Estar na igreja? muito. A igreja eu gosto muito porque tem na hora que eu passo necessidades. É um acolhimento, é um acolhimento, auxilia. Isso. Hoje eu estava ouvindo um policial falando que dando lá números, que hoje em dia, cada vez mais, crianças estão no mundo do tráfico, né? Nas drogas. E aí perguntou por que isso acontece. E aí ele colocou assim que isso é muito em decorrência de famílias desestruturadas. O pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar para dar ao filho uma vida que o pai e a mãe não tiveram, né? Então não tem ali aquele tempo de qualidade com a criança fica sozinha. Ali, hoje em dia, cada vez mais cedo as crianças têm celulares e tablets e estão ali com a porta aberta para a internet, né? Aberta para o mundo. E sozinhas em casa, cada vez mais, hoje em dia, adolescente, criança, eles querem dinheiro fácil, né? Muito dinheiro e fácil, porque a gente sabe que isso é impossível, né? A gente tem que dar um duro danado para ter o nosso sustento, né? E com Deus à frente, a gente trabalha e consegue vencer. Mas é com trabalho duro. Esse dinheiro fácil, da mesma maneira que vem, vai, e de uma maneira muito triste, porque a gente sabe que esse mundo das drogas ou é morte ou é cadeia. E cada vez mais cedo as crianças têm se enveredado por esse lado. Nós estamos falando aqui de igreja, de grupo, isso é bom demais, gente. Né? Se as famílias bem pensassem, levariam seus filhos à igreja, estariam com seus filhos na igreja, porque ali nós temos os grupos, né? Como nós já colocamos aqui várias vezes, as amizades são feitas na igreja, né? Então ali você está junto com seu filho, você está sabendo onde que ele está, com quem ele está, fazendo o quê, né? Porque quando nós temos lá os nossos encontros, os nossos churrasquinhos, as idas na sorveteria, numa lanchonete, a gente está em grupo, as conversas ali são saudáveis. Então, o pai sabe aonde que a criança está, o pai sabe que hora que esse menino vai voltar, e ali tem as amizades. A gente cresce junto, né? Eu tenho colegas, amigas hoje, que fizeram parte lá da minha infância na Assembleia, e são minhas amigas até hoje. Ali na igreja, crescendo, ali já arruma um namorado, né? Um futuro marido,
o pai sabe quem é aquele rapaz, de qual família ele como que é aquele rapaz, a família daquele rapaz ou da moça, vice-versa. Então, esse ambiente da igreja, como você mesmo colocou, é uma segunda família e que a gente tem, assim, carinho, amor mesmo uns pelos outros. Quando um não está bem, a gente incomoda, quer saber o que foi que aconteceu, quer ajudar, né? Eu agora passei por uma experiência muito ruim de perda do meu esposo, tão amado, e eu fui me sentir tão acolhida na igreja, estou me sentindo tão acolhida na igreja nesse período tão difícil que está sendo para mim, e eu fui me acolhida como família de Deus mesmo, eu fui acolhida como família de Deus, nas orações, na conversa, irmã, o que você está precisando? Eu estou te ligando só para te falar que eu estou orando por você. Gente, isso é bom demais. Então, essa amizade das meninas, né? Entre elas, do PG, os colegas que vão ali no pequeno grupo, que estão ali, é uma amizade sadia, né? Uma amizade tão saudável, que se as famílias pensassem, estariam na igreja com seus filhos. A palavra diz que ensina o menino no caminho que deve andar e quando ele for velho não vai desviar dele, porque ele foi ensinado no caminho. Então, é bom demais esse ambiente da igreja, estar na igreja, as amizades, né? Termina o culto, eles não querem ir embora, eles ficam ali batendo papo e o negócio vai fluindo e vai conversando ali até mais tarde. As amizades estão ali e isso vai para a vida, é muito bom. Bom, gente, esse é o ambiente que nós procuramos ter na nossa igreja. Esse é o ambiente que nós procuramos ter em igreja, nossa igreja Batista de Boa Vista dos Matos. Nossa Conferência da Juventude, para quem está nos assistindo antes dos dias 24 e 25, a nossa Conferência da Juventude acontecerá nos dias 24 e 25, tendo os nossos adolescentes como frente nesse trabalho. Vamos trabalhar juntos ali, todos são muito bem-vindos. E para encerrar, vamos orar? Vamos orar? Eu vou tomar a frente e orar, porque eu ia pedir a convidada para orar, mas não faz sentido eu pedir a convidada para orar, né? Então vamos orar, agradecendo a vida, né? A Deus pela vida de Kel, que veio aqui falar conosco, das meninas que mesmo ali preocupadas, né? Primeira vez participando, participaram. Muito obrigado, meninas, pela participação. Muito obrigado, Cleo, pela participação. Amém, glória a Deus. Então vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento e pedindo a Deus para continuar abençoando esse projeto novo, que a gente não sabe ainda os rumos que vai tomar, mas que Deus abençoe também o nosso podcast, a nossa conferência e todos os trabalhos que a gente fizer na nossa igreja e todo mundo que está nos assistindo também aí. Que Deus esteja abençoando a sua vida, esteja abençoando a você que continuou conosco até o final. Nós vamos estar orando por você também. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, te louvamos, Pai, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, Senhor Deus, de várias maneiras, em várias frentes, falar um pouco, Senhor, da Tua Palavra, daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e de como o Senhor tem atuado. Te agradeço pela vida da Cleo, Senhor Deus, que aceitou prontamente, Senhor, ser a nossa primeira entrevistada no nosso podcast. Nós te louvamos pela vida dela, te pedimos que o Senhor a abençoe com poder e com graça todos os dias, meu Pai. Te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, também pela vida da Lavínia, pela vida da Maria Cecília, que estiveram conosco aqui como co-entrevistadoras, apesar de toda vergonha, de todo receio. Nós te louvamos, Senhor, porque elas estão prontas a trabalhar em tudo que a gente se dispõe a fazer, Pai. Isso é muito importante para nós, nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, nós te pedimos por cada vida que nos assistiu, por cada pessoa que está aqui ainda orando conosco, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe essa pessoa, que o Senhor desperte nessa pessoa, caso ela ainda não tenha sentido esse desejo, o desejo de estar contigo, Pai, o desejo de estar junto à Tua igreja e dela fazer parte, Senhor, o desejo de aceitar o Teu Filho Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida e caminhar, Pai, no caminho do Senhor para alcançar contigo a glória, Senhor Deus. Nós te pedimos, Senhor Deus, abençoa cada um
que está Em nome aqui de nos Jesus. assistindo. Em nome de Jesus, abençoa-nos, Pai. Em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos. Amém. Amém.